Ei, Cris. Oi, Thay, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Voltamos. Hoje a gente vai fazer nossa segunda live aqui do Movimento Ilumina. Para quem não conhece ainda a gente, está chegando aqui agora, nós somos criadoras do Movimento Ilumina, que é um movimento criado por mulheres, para mulheres, buscando a construção da nossa felicidade, da nossa plenitude, através do autoconhecimento, fazendo uso de diferentes ferramentas, de metodologias que nós desenvolvemos aí ao longo da nossa vida, né, a partir das nossas pesquisas, do nosso estudo e também das nossas experiências de vida. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, aqui embaixo tem o link, né, acesso para o nosso site, tem tudo lá para vocês entenderem melhor do que a gente está falando e chegarem também para fazer parte desse movimento, né? Na semana passada, a gente fez a nossa live respondendo uma pergunta que a gente colocou lá nos nossos stories, na caixinha de pergunta, que era para você, qual o maior desafio para o crescimento profissional da mulher? E a gente respondeu com base em 95% das respostas que tratava de dificuldade de conciliar, né, todas as demandas da vida da mulher, filhos, casa, casamento, família, rotina, com ter tempo, disposição, foco para olhar para a carreira, né, para cuidar da carreira, para entender o que é para ela uma carreira de sucesso e tudo mais. Só que aí, no meio dessas respostas, né, naqueles 5% lá que eram um pouquinho diferentes, teve uma resposta que chamou nossa atenção, e aí a gente achou que valia a pena fazer um vídeo para falar sobre isso, né? E a pessoa, a, a amiga, a iluminada, né, que faz parte já desse movimento também com a gente, ela respondeu que para ela o principal desafio era coragem e gestão de tempo, né? E aí a gente achou muito interessante essa resposta e resolveu trazer hoje aqui esse tema da coragem. Eu sou Cristina Cavallo, podem me chamar de Cris, e eu estou aqui com a minha amiga, sócia, parceira, Tayane Amaral. E aí, Thay? Ei, pessoal, bom dia e boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você está assistindo esse vídeo ou ouvindo aí o podcast. E é isso, essa resposta dessa querida iluminada chamou muito nossa atenção, porque é um tema, a coragem, é um tema que move nossa vida em todos os sentidos, né, em todos os pilares. Então, a gente resolveu trazer a resposta dessa pessoa, dessa iluminada amiga nossa, para uma live para tratar disso, né, Cris? Assim, que é um movimento, o movimento da coragem, ela direciona a nossa vida para diversos lados. E principalmente por ser mulher, né, a gente já tem que nascer com coragem, porque historicamente a mulher teve que brigar muito por muito espaço. E para que aconteça essa briga, essa reivindicação pelo nosso espaço, pela nossa posição, tem que ter muita coragem. Então, só de ser mulher, a gente acredita que a coragem tem que estar do nosso lado o tempo todo. E quando o assunto é o profissional, essa coragem ela acaba tendo que crescer ainda mais, porque o mercado de trabalho, ele maior parte por homens, né? Ele é masculino. E para nós mulheres alcançarmos ali o nosso espaço, conquistarmos nosso espaço, nossa posição, a coragem ela precisa ter um pouco mais, ser um pouco mais acentuada. Isso, concordo, total. E quando eu penso também, fiquei refletindo, né, sobre essa resposta, e eu acho que ela fala um pouco sobre todas nós, né, porque ao mesmo tempo que isso que a Tayana trouxe é muito importante, a história, né, se a gente pode tratar assim, a história da mulher, ou do entendimento do que é ser mulher, que é atravessado também pelos movimentos, pelo feminismo e tudo, por toda essa história de luta, de reivindicação de direitos, seja do voto, do direito ao trabalho e de uma série de coisas que a gente ainda nem conquistou tudo que deve, né, que pode, ela também passa por uma questão que é pessoal e que eu acho que no caso da resposta dela tem a ver com isso, que é a disposição, né, se sentir segura para sentir que é capaz, né, ter essa coragem.
E aí, quando a gente está vivendo um momento de maior fragilidade e a gente não consegue ter esse tipo de disposição, né? Ou no caso, coragem, a gente não tem coragem de fazer, a gente tem medo, a gente está inseguro por alguma questão, né? E percebam que não é nós somos inseguras, nós somos medrosas. Não, nós temos medo e temos insegurança, sentimos isso em alguns momentos da vida, e isso é perfeitamente normal. Cabe a gente entender de onde vem isso e trabalhar para chegar a uma solução, né? Então, essa questão da coragem enquanto segurança, disposição, sentimento de capacidade, é algo que muitas das vezes a gente acredita, talvez por ver em outras pessoas, e quando a gente vê uma outra pessoa em ação, a gente não está vendo os bastidores, né, daquela pessoa, a gente não sabe o que uma pessoa pensa, o que ela sente, a gente está vendo a ação dela no mundo, e aí muitas vezes a gente olha e fala, nossa, que pessoa corajosa, uma pessoa que se lança e vai, eu admiro isso, né, eu gostaria de ser assim, eu escuto esse relato de algumas mulheres, e não sabem, na verdade, tudo que aquela pessoa passou e construiu para agir daquela forma. Tem até uma brincadeira, um meme, né, uma piada que rola assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Não dá para a gente achar que não vai sentir medo, né? Que em algum momento a gente não vai sentir insegurança, a gente vai sentir. Então, essa coragem, ela também ela pode ser construída com algumas ferramentas principalmente que partem do autoconhecimento. Por que que eu não tenho coragem? Se é algo que eu já identifiquei que eu quero fazer, às vezes até que eu preciso fazer, é algo que está no meu projeto de vida. Então eu tenho que fazer aquilo. O que me impede, né? O que me faz pensar que eu não tenho coragem, que eu não me sinto segura, que eu não tenho disposição para isso? Acho que esse é o primeiro questionamento para compreender a natureza dessa falta de coragem, né? Aproveitando, Cris, isso que tu acabou de falar, um grande aliado da coragem é o preparo, né? Então tem tudo a ver com isso que a Cris acabou de comentar. Quanto mais preparada nós estamos para certa situação, mais coragem nós teremos de enfrentar. Então, o preparo, ele é o nosso grande aliado para qualquer decisão que a gente for tomar, para qualquer ação que a gente for realizar. Então, se você se prepara, sabe o que precisa ter de ferramentas, e o autoconhecimento, nós acreditamos, nós da Ilumina acreditamos que o autoconhecimento é a principal ferramenta para esse preparo, né? Porque a partir disso, a partir do momento em que eu conheço as minhas fragilidades, os meus medos, as minhas inseguranças, né? E também, muito mais importante que isso, quando eu conheço as minhas forças, as minhas habilidades, eu sei no que eu sou boa e eu sei do meu potencial, eu consigo trabalhar de forma a potencializar ainda mais as minhas forças e a fazer gestão das minhas fragilidades. Muita gente chama de fraquezas, mas a gente não fala fraqueza, a gente fala fragilidades, porque quando a gente fala em fraqueza, é como se a gente já tivesse derrotado. Eu sou fraca. Já é uma fraqueza minha e não tem como reverter. Quando a gente trata como fragilidades, a gente consegue trabalhar essas características e torná-la ali mais forte, trazer para o campo das forças, né, das habilidades. Então, o preparo, o autoconhecimento, ele ajuda muito nesse processo do preparo. E quando você se conhece, trabalha todas as suas características e se prepara para qualquer situação na vida, a coragem, ela vem que você nem percebe, você nem vai precisar pensar em coragem, porque ela já está ali. E o medo cada vez mais vai se dissipando. É aquela situação que a gente ouviu agora, da Cris. Quando nós vemos ali uma mulher que é super bem posicionada profissionalmente, super bem sucedida, mostrando o trabalho dela, ou ali numa palestra, ou em um curso, a gente admira tanto aquela mulher, nossa, ela é tão boa, por que eu não sou boa assim? É porque você não se preparou do nível que aquela mulher ali se preparou para estar naquele momento. Então, tudo é preparo, tudo é um processo. E a coragem vem junto com esse preparo, né? Junto com esse autoconhecimento. E a gente, na Ilumina, a gente traz
todo esse preparo, principalmente dentro do autoconhecimento, para que esse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, de cura das emoções ali que precisam ser tratadas, né? E a gente trabalha em todos esses pilares, ao financeiro, ao físico, ao mental, ao espiritual. Então, a gente entende que o trabalho em todos esses pilares, um trabalho integral, ele prepara a mulher para que ela tenha coragem. E coragem não somente no âmbito profissional, mas no âmbito familiar, no âmbito dos relacionamentos, com ela própria, com os filhos, com os estudos, daquela mulher que ainda está no período aí dos estudos. Então, esse preparo, esse autoconhecimento, ele traz junto a coragem. E o medo cada vez mais, a insegurança cada vez mais vai se dissipando. Com certeza. A insegurança vai perdendo espaço, porque também a gente deixa de focar nisso, né? E eu acho que esse ponto, Tayane, que você trouxe da coragem está muito relacionado ao preparo. Eu concordo, eu acho que o preparo é fundamental e aí tem a ver com essa ideia de que a coragem ela é construída. Às vezes pode ser também muito perigoso só coragem, né? A coragem sem um preparo, sem um plano, ela pode ser vazia e não necessariamente vai te levar a algum lugar desejável, mas quando você atrela coragem ao preparo e você traça um plano, você se organiza, você se prepara, essa coragem ela vai chegar, ela vai ser construída quase que naturalmente. Você vai se sentindo cada vez mais pronta, mais preparada. E por outro lado, né, tentando também ver um pouco por um outro ângulo, muitas mulheres relatam assim que se preparam até muito, né? Tem essa questão da síndrome da impostora. Então, assim, sempre estão estudando, sempre estão fazendo curso, sempre estão se especializando e nunca se sentem capazes, nunca se sentem prontas. Às vezes começa um curso, não termina, ou termina, mas mesmo assim acha que não dá conta. Há um aspecto que está relacionado a uma insegurança também, que foi construída ao longo dos anos, né, a partir da história de vida de cada um, da forma também como a pessoa se enxerga. E eu acho que tem um ponto que a gente não pode perder de vista. Deixa eu ver se vai dar para aparecer. Eu trouxe aqui uma ideia, que é o louco, né? O louco é um arcano do tarô. Ele é um arcano sem número. Teoricamente, ele fecha um ciclo, mas depois ele tem um desdobramento na história que é o Coringa, né, do baralho, que ele pode aparecer em qualquer momento e tal, porque ele é justamente a dose de loucura, vamos dizer assim, mas uma loucura no sentido positivo, de se lançar. Em algum momento da nossa vida, é preciso que a gente se lance, é preciso que a gente entenda que, bom, até aqui eu fiz o que deu, talvez eu pudesse ter me preparado mais, talvez, mas agora você precisa tomar uma decisão, você precisa se lançar, e aí você vai com o que você tem. Essa dose de loucura, vamos dizer assim, às vezes ela nos falta por insegurança. Nós achamos que não somos capazes, porque isso não é só uma coisa da nossa personalidade ou da nossa história, é uma coisa que a gente também recebe muito das influências externas do mundo, né? O tempo todo a mulher ser colocada num lugar que não é de protagonismo. Nós mesmas, na nossa vida, muitas das vezes, nos deixamos em último lugar, porque sabemos que temos que dar conta de um monte de coisa e a estrutura é construída de uma maneira que tudo depende da gente de alguma forma. Então, principalmente se você tem filhos pequenos, eles dependem de você. Às vezes você tem um pai, um companheiro que é super parceiro, uma companheira, mas não adianta, assim, aquele foco vai estar na mulher por uma questão da amamentação, dos cuidados, ou até por uma exigência social, né, que querendo ou não, a gente sofre essa influência, às vezes a gente tenta escapar disso, mas esse paradigma está aí sobre nós, que a mulher tem que cuidar, que a mulher é cuidadora, que a mulher é que cuida da casa, e isso está aí. Mesmo que a gente não siga essa linha, a gente sente essa pressão. E aí, com isso, a gente vai se colocando no final da fila. E quando a gente precisa se lançar, esse caminho fica muito longo, né? Porque a gente tem que sair lá de trás, passar, ignorar às vezes, ou pular
tudo aquilo que tá na nossa, que a gente colocou na frente e dar uma de louca e se lançar e fazer, né? E superar o medo também, porque aí tem a ver também com o medo de ser julgada, com o medo de errar. Todo mundo passa por isso, com o medo de fracassar. A gente não quer passar por isso, né? A gente quer acertar, a gente quer receber aquele tapinha no ombro, ah, que legal, né? O que você fez e tal. Consciente ou inconscientemente, o ser humano ele busca aprovação. Nós somos seres sociais, então a gente quer a aprovação do outro, a gente quer fazer uma coisa bacana, e a gente não quer ficar mal visto, a gente não quer fazer uma coisa capenga, e aí com isso a gente vai esquecendo de agir com coragem, ou até de focar na construção dessa coragem. O que você acha, Thay? Faz sentido isso? Super, Cris, eu super concordo e me vejo em muitas coisas da tua fala aí. E só para compartilhar com as nossas ouvintes aí uma experiência própria sobre ato de coragem no âmbito profissional. Há 2 anos atrás, eu precisei tomar uma decisão muito dura de sair da minha cidade com meu filho, só nós dois, né? Ele tinha 10 anos na época. Eu morava em Manaus e tinha que tomar uma decisão de mudar com ele para Niterói, para fazer doutorado na Federal Fluminense, que foi onde eu conheci a Cris. E foi uma decisão muito dura, porque eu pensei, nossa, aqui eu já tenho minha rede de apoio completa, mãe, familiares, pai, padrasto, vó, comadre, tinha muita gente como rede de apoio. Estava no meu apartamento, no meu emprego, que era em Manaus, e de repente uma reviravolta na minha vida vem, que era um desejo muito grande de fazer o doutorado, né? E só que era em outro estado, outra cidade que eu nunca tinha nem ido antes. E foi uma decisão que eu precisava tomar muito rápido por conta do processo de inscrição, e eu disse, filho, vamos assim mesmo. Se precisar, eu te levo para a universidade comigo e te busco, te deixo no colégio, a gente vai se virar e vai dar tudo certo. Então, foi um momento de muita insegurança, de muito medo, e não tinha como prever como as coisas seriam de fato, né? Então, vem o escuro, o desconhecido. E foi o que a Cris mostrou na carta do louco. Eu disse, não, o pior que pode acontecer é a gente voltar, caso a gente não se adapte lá. Então, o que a gente tem a perder a mais que isso, né? Digo, então vamos. E o universo, Deus, é tão bom que foi dando caminhos muito legais e pessoas muito maravilhosas na nossa vida que foram tornando o processo e a caminhada toda mais tranquila e mais feliz, e foi uma experiência incrível. E isso foi me dando tanta coragem de mudança na vida que hoje, por exemplo, não estou mais nem em Niterói, hoje eu estou morando em Belo Horizonte. Então, cada passo de coragem, ato de coragem que nós vamos dando, isso vai nos fortalecendo para tomar decisões que vão vir em seguida. Às vezes a gente começa com uma decisão, um ato de coragem no nosso âmbito familiar, por exemplo, e quando surgir algo que você tem que decidir ou que agir no âmbito profissional, aquele ato de coragem que você deu lá atrás já vai te ajudar no próximo, e esse próximo em todos os outros que vão surgir. Então, o medo, a insegurança, não saber o que vai acontecer e tudo que pode acontecer também de ruim, vem tudo na nossa mente, né? Isso tudo faz parte desse processo todo. Então, cada pequeno passo e ato de coragem que você vai te dando bagagem, suporte e estrutura para tomar outras decisões que acabam até sendo mais desafiadoras, né? Então, comece aí com um ato de coragem pequeno, né? Comece com pequenas coisas, vá se fortalecendo e você vai se preparando para tomar decisões cada vez mais desafiadoras e que necessitam, de fato, de muita coragem. É isso, é isso. É uma construção, né? Uma construção da coragem, é uma desconstrução do medo, que vai sempre fazer parte, né? Essa ideia do louco, de se lançar, tem muito a ver com fé. E fé em tudo, né? Fé não apenas no sentido espiritual, nem muito menos religioso, mas fé em si mesmo e fé nos fluxos da vida. É muito ruim a gente viver com medo, a gente vive uma vida limitada, porque se a gente for dar ouvido ao medo, né, a esse sentimento de medo, que é também um processo natural, né, fisiológico nosso, o nosso cérebro, ele
ele tem uma programação já muito antiga da nossa espécie, que é de preservação, de proteção. Então, o cérebro ele não é muito afeito a grandes rupturas, grandes loucuras, grandes mudanças de curso, a riscos. A gente vai correr um risco, o cérebro já manda aquele comando assim: opa, tem certeza, né? Isso é perigoso, pode dar errado. Porque o trabalho dele é nos preservar, é nos manter num caminho conhecido. Por isso é tão difícil, às vezes, a gente mudar um hábito. A gente tem aquele hábito ali, o cérebro já tem certeza que é seguro, é conhecido, a gente já domina início, meio e fim daquele processo, então tudo está muito tranquilo. Quando a gente muda, ou quando a gente toma uma atitude dessa, de coragem, de fé, de loucura, de vou mudar de cidade, eu quero fazer doutorado, está no meu projeto de vida e tem essa oportunidade e eu vou. Né? Vou com medo, vou com risco, mas eu vou. O cérebro fica louco, né? Do tipo, e agora? Assim, vou ter que me reprogramar, essa pessoa vai ter que repensar todo um padrão. E isso é uma coisa com a qual a gente acaba tendo que entrar num confronto, porque é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais cômodo, muito mais seguro a gente se manter num lugar que hoje se fala muito sobre isso, a ideia da zona de conforto. Tem muito a ver com esse sentimento, com esse instinto, na verdade, de preservação que o cérebro apresenta para a gente o tempo todo, né? E uma coisa interessante que eu penso também que tem a ver com isso é que, na medida em que a gente vai, como a Tayane falou, né, trazendo pequenos atos de coragem, que às vezes são coisas muito simples, né? Mudanças de hábito, coisas pequenas que a gente pode implementar na nossa vida, um pequeno risco que a gente vai correr, a gente vai também desarticulando esse mecanismo, né? A gente vai quebrando essa resistência e aí internamente a gente consegue já introjetar uma ideia de que é possível mudar. A gente consegue vivenciar o pós-mudança com mais tranquilidade. Opa, deu certo, né? Nada, tá tudo bem, né? Tô viva, deu tudo certo. E aí, a partir daí, a gente consegue dar saltos maiores, né? E a gente constrói, assim, a nossa segurança. Às vezes, coisas pequenas mesmo na nossa rotina, por exemplo, coisas que a gente pode mudar. Eu faço sempre isso assim, assim, assim. Muda um pouco o caminho que você faz, né? Eu gosto de praticar esses exercícios para desafiar também um pouco o meu cérebro, do tipo, não, já tá demais, essa coisa assim, sempre feita da mesma forma. Vamos dar uma mexida aqui para a gente desarticular um pouco esse dispositivo de segurança exagerada, né? E aí um outro ponto que pode também favorecer é a gente ter sempre um plano B, um plano C, um plano D, quantos planos a gente puder, porque isso dá segurança. É como a gente pensar, por exemplo, num acrobata de circo que faz aquelas coisas, né, num trapézio e tal, se lança, dá a mão para o outro, pula a corda, dá a pirueta, mas ele tem uma rede ali embaixo, né? Assim, ele tem minimamente uma segurança. Pode dar errado? Claro, que tudo pode dar errado. Aí também a gente pode entrar num outro questionamento do que é o errado. Porque às vezes a gente está tendo uma perspectiva de que deu errado, mas nem deu, né? Aquele errado que a gente está vendo, um pouquinho mais à frente a gente vai entender que era exatamente o que tinha que acontecer. Pode acontecer um imprevisto? Claro que pode, mas eu tenho uma rede, minimamente eu tenho uma segurança. Então, voltando, por exemplo, que a Thay trouxe, né, da mudança dela de cidade, e eu já vivenciei isso também, porque já me mudei muito, já morei em vários lugares. Você ter a certeza de que se ali não der certo, você consegue voltar, ou que pelo menos você tem as ferramentas para lidar com as adversidades ali, pelo tempo que precisar, e depois ir para outro lugar, ou fazer alguma coisa. É como transição de carreira, por exemplo, também, né? Poxa, às vezes não estou feliz no que eu estou fazendo, estou entendendo que eu tenho outras aptidões, outros dons que eu quero desenvolver, mas como eu vou largar uma coisa segura para, de repente, começar uma coisa completamente nova e que eu não tenho ainda trajetória e reconhecimento? Pensa num plano B, faz essa transição de forma mais suave, né? Nem sempre esse salto precisa ser um mergulho, ele pode ser uma coisa mais tranquila, ele pode ser uma caminhada em direção àquilo que você deseja.
mas mantendo aquela direção, mantendo aquele foco. Bom, então eu vou me desligando daqui, enquanto isso talvez eu consiga um trabalho intermediário, uma coisa que me sustente, ou fazer um plano, vou ficar um tempo aqui nessa função, talvez aproveitando essa ideia de que ainda não me sinto segura, ainda sinto medo, então eu vou me dar um tempo aqui, né? Não há pressa quando se trata da gente. Eu vou me dar um ano e eu vou me preparar, eu vou fazer uma reserva, e aí sim, 2026 vai ser meu ano, porque aí eu vou me lançar e vou fazer o que eu quero fazer. Então, pensar nessa perspectiva da fé em si e a fé na vida, de que as coisas, sim, vão acontecer, né? As adversidades estão aí, os desafios, mas também as coisas boas que a gente deixaria de colher, ou de receber, ou de construir, se a gente não desse esses saltos de coragem, mas ao mesmo tempo mantendo também a nossa razão, né? Pensando num plano B, pensando num plano de emergência, tendo ali minimamente alguns pontos de apoio, com quem contar, né? O que fazer, se der errado, para onde que eu corro, saber para onde ir, né? Eu acho que também ajuda na construção dessa coragem. É muito mais fácil a gente ser corajoso quando a gente está com alguma garantia e não totalmente perdido, aleatório, né? Se lançando. Não precisa ser assim. Pode ser? Até pode, mas não precisa, né? Principalmente para alguém que ainda se sente inseguro em alguns aspectos. Eu acho que esse é um caminho. Eu concordo, Cris, e ter o mínimo de segurança, de preparo e ter para onde voltar, e não estou nem falando só de casa, de trabalho, mas até mesmo para dentro de si própria, né? Ter como se acolher, ter para onde voltar, se entender e não ter aquele sentimento de culpa, né? De culpa, de fracasso, que a gente falou muito na live anterior. E esse tema de coragem tem tanta coisa para a gente falar e tantas abordagens específicas dentro do tema coragem na vida de uma mulher, que se a gente trouxesse aqui tudo, coragem para aceitar meu marido de volta porque ele me traiu, coragem para deixar o meu marido porque ele me traiu, ou coragem para seguir uma vida sozinha porque minha vida de casada não está mais me deixando feliz, coragem para trocar de emprego porque o meu emprego não tá mais tão legal, coragem para falar com o meu chefe para pedir uma promoção porque eu já estou fazendo muita coisa além do que eu fazia antes com o mesmo salário. Até isso a gente precisa de coragem, né? A mulher precisa de muita coragem para muita coisa. E aí, vocês que estão assistindo esse vídeo agora, essa live, coloca aqui para a gente nos comentários o que você precisa ter coragem hoje. Que ato de coragem na sua vida hoje que você está precisando? Que atitude você precisa tomar? Que atos de fé, de loucura, né? Que a gente pode também falar nisso. Qual tipo de ato de coragem você precisa hoje para que a sua vida tenha uma mudança, para que você tome um novo rumo aí na vida? Comenta aqui com a gente. E aí os comentários a gente pode pegar, inclusive, fazer uma nova live, né, Cris? Com certeza. Com base no que... Pode falar, Cris. Não, isso é interessante, porque as pessoas estão em momentos de vida diferentes e têm necessidades e desejos muito diferentes. Então, cada um, talvez, que estiver ouvindo a gente falar aqui, vai identificar na sua vida um ponto em que é preciso coragem, né? Ser mulher no mundo já é uma coisa que carece de coragem o tempo todo. Para a gente ser a gente mesma, né? É muito fácil a gente ser silenciada, ser apagada. É muito fácil, como eu falei também antes, a gente se colocar lá no final da fila. Muito fácil que eu digo, nem porque a gente paga um preço emocional por isso, mas está muito dentro do script, né? Do roteiro do que é o mundo hoje. A gente ainda vive numa sociedade, em sociedades que são pautadas no patriarcado, no machismo. Então, a ótica é sempre masculina, o ponto de vista é masculino. Para o homem, parece muito mais fácil ter coragem, né? Porque os homens eles são criados para serem corajosos, eles trazem isso também, acredito que até no próprio DNA, né? Lá nos primórdios da espécie humana,
os atributos de caça, os atributos que implicavam em mais coragem de sair, e se a gente olhar a própria biologia, a anatomia masculina, ela remete à externalidade, né? O homem ele se direciona para fora, e a mulher ela traz um aspecto que é mais interior, que é mais interno. Isso também abre aí caminho para a gente aceitar isso de uma forma talvez não tão positiva, né? Que é quando a gente precisa de coragem, a gente se mantém nesse mundo, nesse universo que é mais nosso, do mundo interno, e se recolhe, né? Quando a gente precisaria também fazer uso do nosso aspecto masculino. Porque essa ideia de homem, mulher, embora ela esteja aí muito presente, seja o usual, a gente sabe que todo mundo carrega, né, uma energia masculina e uma energia feminina, que é o yin e o yang, por exemplo. O yin é a energia feminina, o yin ele é mais interno, o yin ele é do cuidado, o yin tem todas essas características que são mais femininas e, portanto, são mais visíveis nas mulheres. Mas nós, também como mulheres, temos o nosso lado yang, que é aquele lado que vai à luta, né? Que sai, que conquista, que realiza. E a gente precisa alimentar essa energia também. Na verdade, essas energias, tanto em homens ou em mulheres, elas precisam estar equilibradas. A gente não pode perder de vista o yin, que é a amorosidade, o cuidado, o mundo interior, né? E aí, quando a gente fala muito aqui sobre autoconhecimento, passa por essa questão também, mas também não pode abrir mão do nosso yang, porque a gente precisa ir à luta e conquistar as coisas que a gente quer. Ah, tem que ser uma luta, vai ser uma briga o tempo todo? Não, às vezes é só uma construção que depende muito mais da gente. Quantas vezes a gente identifica depois que aquilo que a gente estava sentindo medo, ou aquela coisa que a gente queria tanto e não conseguia realizar, quando a gente vai lá e faz, parece muito simples, né? Na verdade, não tinha problema, não tinha dificuldade, não tinha desafio, ninguém estava enxergando desafio, ninguém estava achando que a gente não era capaz, só a gente mesmo, né? Então é muito uma construção nossa de equilibrar nossas energias internas, de se colocar no mundo, de construir a nossa própria segurança, a nossa própria coragem, de desconstruir o medo, né? O medo ele é uma energia contrária ao próprio amor. Se você sente amor num sentido mais amplo, né? Não estou falando aqui de uma pessoa, não há por que sentir medo. Você vive no amor, então você vive com fé, você vive com coragem. Aí alguém pode falar assim: ah, Cristina, você está louca, né? Você não vive nesse mundo, né? Porque a gente vive num mundo caótico, violento. Sim, porque não está pautado justamente no amor. Mas qual é a verdadeira mudança? Quando a gente consegue mudar, né? Parece clichê isso, falar isso, porque se fala muito isso, mas eu acho que ainda se pratica muito pouco. Então, não olhar tanto para o externo, não olhar tanto para o outro, o que o outro pode pensar, também é um desafio na construção da coragem. Equilibrar o nosso mundo interno, saber aquilo que a gente quer e vibrar no amor, na fé, parece muito complicado, muito difícil, mas na verdade não é. É uma coisa relativamente simples. Não é que seja fácil, não é que seja automático, né? A gente não vai acordar amanhã e aí totalmente transformada, agora pronto, não tem medo de nada. Claro que não, nada na vida é assim, tudo é um processo. Mas quando a gente identifica, aí a gente já pode começar a agir, né? Poxa, eu percebo que... Por que que eu ainda não tenho coragem de fazer isso? Por que que eu ainda não tenho coragem de começar meu próprio negócio? A gente tem muita sorte hoje em dia, né? Nós vivemos num tempo em que a gente pode fazer praticamente qualquer coisa como trabalho. Ah, se você pensar 30 anos atrás, as pessoas tinham profissões muito definidas e não escapava muito daquilo ali, você tinha parâmetros de sucesso muito rígidos, né? Você tem que fazer isso, senão você não vai ganhar dinheiro, você não vai ser ninguém, isso não dá futuro. A gente vem de gerações que também ouviram muito isso dos pais e tal, os nossos pais ouviram mais ainda. Hoje não, com a internet, o avanço da tecnologia, dos meios de comunicação, nós podemos dar voz aquilo que realmente nos move e que há anos atrás parecia viagem, né? Assim, isso aí é delírio e tal, isso não é uma carreira. Por que não? Hoje é. E aí é preciso ter coragem também para se assumir, para se aceitar.
e para colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem, né? A gente vive isso. Quando a gente está conversando aqui com vocês, eu falo por mim, mas eu acho que a Tayane, a gente está alinhado também nesse sentido. A gente está falando para nós também, né? Nós somos um movimento, então também nós estamos em construção. Nós também vivenciamos isso, né, Thay? Até aqui na construção do movimento Ilumina, a gente também sentiu medo, a gente também se sentiu inseguro e pensou assim, poxa, mas será que isso que a gente pensa, que a gente quer falar é relevante? A gente não tem técnica, a gente não tem tecnologias, né? A gente faz as coisas assim meio que no intuitivo, muito natural, muito orgânico, né? Será que isso vai funcionar? Digam aí vocês, Vocês né? podem, vocês podem observar isso nos nossos vídeos, né, Cris? A gente está com planos de melhorar a produção, tudo, mas a gente chegou numa conclusão. Vamos começar com o que nós temos hoje, né? Vamos começar porque o que a gente tem mais de valioso hoje é essa conversa, é essa nossa visão de mundo que a gente quer compartilhar com vocês, porque a gente sabe que são inseguranças e são situações que é comum de todas nós mulheres. Umas têm algumas coisas mais específicas que outras, mas nós, como mulheres, nós compartilhamos das dores. As nossas dores, elas são compartilhadas. Todas nós mulheres já passamos em algum momento por alguma situação que outra mulher já passou. Então, nós decidimos, vamos começar com o que nós temos. E durante o processo, nós vamos evoluindo. E se a gente achar necessário também, se a gente percebe que a forma que a gente está trabalhando, lidando com toda essa informação que a gente está desenvolvendo todos os dias, a gente vai avaliar se realmente é necessário, né? Mas do nosso coração, assim, da nossa melhor intenção, é que vocês assimilem, que vocês aproveitem o de mais valioso que nós mulheres temos, que é a união e que é esse compartilhamento de dores, né? E também de alegrias e de tudo, esse compartilhamento. E a gente quer criar esse movimento, né? Essa comunidade, essa grande comunidade de nós mulheres compartilhando tudo isso. E não é uma única verdade, são várias verdades, são várias vidas e várias histórias. E a gente quer que cada vez mais vocês participem conosco disso, trazendo aí sua opinião, trazendo seu ponto de vista, e até mesmo discordando do que a gente fala, conforme o seu histórico de vida, né? A gente quer isso, a gente quer esse compartilhamento, essa participação e essa partilha entre nós. Exatamente, até porque por sermos mulheres, né, nós temos não só esse grande entrelaçamento energético, vamos dizer assim, com outras mulheres, não só da nossa própria família, linhagem, ancestralidade, mas com as mulheres com as quais a gente se relaciona, né, sejam amigas, irmãs, sócias, parceiras, colegas de trabalho, vizinhas, enfim, filhas. Nós compartilhamos de um inconsciente coletivo feminino, né? Então, essas dores, essas memórias, elas perpassam as gerações e a gente tem isso até hoje. Então, nossa motivação aqui, porque essa ideia de propósito também, eu tenho abandonado um pouco essa ideia, eu descobri que ela também causa muita ansiedade, né? De uns tempos para cá vem se falando muito no propósito, qual é o seu propósito? Tudo bem, vamos pensar sobre isso, porque a gente está no mundo e a gente quer agir no mundo, a gente quer fazer o nosso melhor, mas entendendo que o propósito ele também é construído a partir daquilo que é verdadeiro nosso, a partir de uma motivação, que às vezes não tem ainda muita forma. Pode ser que ela não venha pronta, dificilmente ela vai vir, né? A gente vai construindo e a gente não pode, nessa construção, abrir mão de todo esse conhecimento que está aí. Então, a gente trabalha também muito nessa perspectiva que é de, vamos dizer assim, canalizar, né, essas energias que também passam por nós, porque somos mulheres, e trazer isso para um movimento, né? Como se a gente colocasse aqui numa grande roda e conversando a gente vai curando algumas feridas que são comuns a tantas de nós, né? Quantas mulheres, praticamente todas, já passaram por situações de infidelidade, por situações de abuso, por situações até mesmo de violência, seja física ou seja só verbal, emocional.
e por situações de preconceito, por situações de serem diminuídas, e também por coisas boas, né? Todas as mulheres também compartilham boas memórias pelo fato de sermos mulheres, da forma que nós amamos, da forma que nós maternamos, da forma como nós empreendemos, né? E aí não só negócios, mas empreendemos tudo na vida. Como a gente encara a vida de uma forma mais complexa, talvez, mais amorosa, considerando forças não visíveis, que às vezes o mundo fica muito pautado só na racionalidade, e a gente está intuindo coisas, né, que não estão ali, não estão nas planilhas, não estão nos dados, mas a gente sente que tem alguma coisa. E isso não pode ser desconsiderado. Então, como é que a gente constrói uma nova forma de ser? E aí sim, a partir daquilo que a gente ama, a partir das nossas motivações, a partir daquilo que a gente entende que a gente pode entregar, né, que a gente pode construir no mundo. E aí eu acho que isso tudo pode não parecer, mas tem a ver também com a conversa da coragem, né? Que na medida em que a gente vai se conhecendo e se fortalecendo coletivamente, essa coragem também ela vai sendo construída, né? Você acha, Thay, que essa é a ideia do empoderamento? Com certeza. E quando a Cris falou em propósito, lembrei o que uma professora, num curso do Empretec que eu fiz recentemente, ela comentou que o brasileiro, quando ele pega uma palavra, ele usa tanto essa palavra, de tantas formas, ele bate tanto nessa palavra, que começa a acontecer o efeito reverso. Quando as pessoas começam a ouvir aquilo, elas têm aversão. Então, eu acredito que propósito é uma dessas palavras que foi usada de tantas formas, assim, muita gente não gosta da palavra coaching, né? Porque foi outra palavra que foi usada muito. Então, propósito, ela foi usada de forma tão ampla que a gente acaba que quando ouve qual é o teu propósito, a gente fica até com uma ansiedade, porque a gente não sabe de que forma que vai usar isso, propósito, o que é propósito, qual é o meu propósito, né? Então, quando a Cris traz essa questão de saber qual é o propósito, tem a ver não só com o que eu quero, com o que eu pretendo, com o meu sonho, mas com o que isso transforma o mundo ao meu redor. E a gente tem muito esse pensamento que o meu propósito, ele tem que ser propósito também que abrange e inclui muitas outras pessoas. E eu trouxe essa palavra para falar do propósito do movimento Ilumina, que nós passamos muitos meses pensando nisso, né? Qual o nosso propósito? E ouvindo hoje, que a gente vai se desenvolvendo também aqui com vocês nessas conversas, a gente fala muito para nós mesmas. E o propósito principal do movimento Ilumina é unir todas nós mulheres, é nos unir e trazer essa sensibilidade de uma para com a outra, de nos entendermos e nos ajudarmos, nos auxiliarmos a curar as dores, a curar inseguranças, e cada uma transmitir coragem para a outra, que quando uma mulher enxerga a outra ali se dando bem, falando bem, sendo muito bem-sucedida, isso traz uma coragem, traz ali uma visão de que eu também posso. Então, se nós mulheres nos curarmos, nós nos auxiliarmos, nós trazermos aí coragem umas para as outras, a gente só tem como crescer. E o movimento Ilumina, ele veio para isso, para fortalecer nós mulheres como um todo, trazer aí essa união, esse partilhamento. E acho que a gente tem tanta coisa para a gente falar, gente, mas acho que a gente vai encerrando por aqui, né, Cris? E na próxima semana a gente traz o outro tema, que a gente vai falar para vocês aí na próxima semana. E eu estou super feliz com o que desenrolou hoje de conversa, de abordagem. Fiquei super satisfeita com tudo isso, que era coisas que eu precisava ouvir. E na minha fala eu fui me ouvindo também, ouvi tudo que a Cris falou e estou me fortalecendo cada vez mais. É isso. Acho que é por aí, Thay. Quebrar um pouco também essas conversas, eu acho que elas ajudam, e a gente, no nosso movimento aqui, né, nosso,
não só meu e da Thay, mas nosso, né, o movimento feminino, a gente acredita muito no poder das histórias, né, das histórias pessoais, dos relatos, das ideias, e com isso a gente vai também construindo, se construindo a partir disso, né? Essa ideia, por exemplo, de que as mulheres são muito competitivas, isso é algo que foi construído. Pode até ser um fato, isso acontece muito, sim, porque isso vem sendo construído há muito tempo, mas não precisa ser assim. Justamente pode ser o contrário, né? A gente pode trabalhar dentro de uma premissa de coletividade, de sororidade, né, também como se diz, de irmandade, ou seja, se uma mulher está brilhando ali, se ela, poxa, deu um salto, se ela está se desenvolvendo, que inspiração maravilhosa para mim, para minha filha, para todas as mulheres, né? E aí eu posso aprender com ela. O caminho dela é o dela, o meu é diferente, mas eu sempre posso aprender algo, eu sempre posso trocar algo. E na medida em que a gente vai conversando aqui e vai se percebendo, se transformando, identificando ali coisas que a gente quer trabalhar, a gente vai também curando um pouco da ansiedade, eu acho, que é de achar que tudo tem que estar pronto, tudo tem que estar perfeito, tudo tem que dar certo, e a vida não é assim, a vida é muito orgânica, né? Então eu acho que talvez esse também seja um aspecto da coragem, essa dificuldade de identificar que sempre é hora, não tem hora, né? Não tem essa coisa de já passou do tempo. Bom, não existe isso. O tempo é uma construção. Então, como assim passou do tempo? Ou então, não, ainda não é a hora porque eu ainda não estou pronta. Será? Né? Não está pronta mesmo ou está insegura? Está com medo? Isso vai para todas nós. O tempo todo na nossa vida a gente está sendo desafiada nesse sentido por nós mesmas, pelas crenças que estão aí orbitando e a gente acaba capturando, né? Às vezes a gente está um pouco mais distraída e a gente se pega assim, caramba, não acredito que eu estou entrando nesse buraco, né? Às vezes leva uns dias para a gente sair. E essas conversas, elas têm esse potencial de cura, né? De quebrar um pouco essa ansiedade. Eu acho que é por aí. Então, também gostei muito da gente trocar essa ideia hoje sobre coragem. Acho que é um tema também, né, Thay, que ele é bem assim extenso, rende, mas a gente fica por aqui. Só antes de encerrar, falando de coragem e de histórias, pegando esse gancho, no nosso site tem o nosso livro que conta a história da Liz. A Liz é uma mulher como nós, como todas nós, né? E ela precisou de muita coragem para mudar ali o rumo da vida dela. Então, quem tiver interesse aí de ler nosso livro, o site vai estar aqui na descrição do vídeo. Entra lá e no link dos livros já tem lá o livro que o nome é O Filtro, tá? Que conta lá a história da Liz. Então, quem tiver interesse e curiosidade, vai lá, tem a versão da leitura gratuita. Aproveitem a leitura e depois digam para a gente aqui o que vocês acharam, se vocês se identificaram com a Liz, se vão usar a Liz ali como uma inspiração. Conta para a gente aqui depois. E é isso, pessoal. Até a próxima, nosso próximo vídeo. E a gente espera vocês aqui também. Maravilha. Tchau, gente. Tchau. Beijão para todos. Até breve. Tchau, Thay. Tchau, tchau, Cris.